que nós precisamos saber quando nós vamos falar de construir uma empresa lucrativa. Nós precisamos entender que empresas e produtos são como pessoas. Elas têm um ciclo de vida. Então, se você pensar num negócio, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, ele vai crescendo, ele vai chegar no seu teto máximo, e aí, igual um adulto, ele vai começar criança, vai chegar lá na maioridade, só que vai chegar uma hora que ele vai começar a cair e declinar. E aí eu tenho uma má notícia para vocês. É que toda empresa e produto, como uma pessoa, um dia vai morrer. Todo negócio, toda empresa, todos, assim como nós, um dia vamos morrer. Só que na empresa, a boa notícia é que tem como a gente adiar um pouco isso. Como? Como é que você nasce com uma empresa, evolui e começa o declínio? Como é que você faz para não morrer? Você renasce. A empresa, um produto, o tempo todo, constantemente, ele precisa estar renascendo. Porque se ele não renascer, se ele não inovar, uma hora ele morre. Então, grandes marcas como, por exemplo, Coca-Cola, se ela não renascer frequentemente, uma hora ela morre. Então é por isso que você está tranquilão, você está fazendo dieta para não tomar Coca-Cola mais, aí ela vai colocar seu nome na lata. Porque você não vai comprar Coca-Cola por cada Coca-Cola, você vai comprar porque seu nome está na lata, Juicy Credit está lá. Você vai para poder ter o seu nome, para poder colocar lá no seu estante. É uma estratégia para quê? Ela está renascendo. Assim também acontece quando ela cria Coca-Cola verde. Poxa, deve ser um arroz, mas eu vou comprar só para ver como é que é. O que ela está fazendo? Ela está bolando uma estratégia para ela renascer. Porque se a Coca-Cola fosse a mesma, de 200 anos atrás até hoje, ela já teria quebrado. Então o tempo todo, ela renasce, que seja nas simples detalhes, que seja um bonequinho da Copa que ela vai te dar. Mas aí você começa a comprar para poder juntar os bonequinhos da Copa. São estratégias que ela está fazendo para renascer o tempo todo. Então a primeira coisa que você precisa pensar quando você for montar o seu negócio, o mundo está em constante transformação. E se eu não inovar no meu negócio constantemente, uma hora o meu negócio, o meu produto vai morrer. Os maiores erros dos empresários é pensar que o produto deles nunca vai acabar. É que a empresa nunca vai morrer. E por acontecer isso, eles se acomodam e o mundo vem girando e chega uma hora o cara quebra. Aquele cara que tinha dinheiro, que tinha estrutura, que tinha capital, chega uma hora, ele não inovou, ele não renasceu no negócio dele e aí ele quebra. Então nós temos grandes exemplos clássicos, como por exemplo as Havaianas. As Havaianas, ela tinha um público muito bem definido. Quem nunca pregou um preguinho no Havaianas? Né? Não precisa confessar, mas todo mundo já fez isso. E aí a Havaianas era comum, um chinelo comum que todo mundo tinha, era acessível para todo mundo, era ou não era? Todo mundo podia ter. Só que aí a Havaianas, ela cresceu, foi crescendo, chegou no seu topo. E aí quando você, imagina você com uma empresa do tamanho da Havaianas, você vai pensar que um dia você vai quebrar? De forma alguma. E aí começou o declínio. Mas eles conseguiram perceber e inovaram. Hoje, a Havaianas, ela mudou totalmente o estilo dela. Hoje, para você comprar a Havaianas, você tem que fazer financiamento. Porque não se acha em qualquer lugar. Eles têm lojas próprias no shopping. O que eles estão fazendo? Eles renasceram. Então, o primeiro conceito que a gente precisa saber é que produtos e empresas são como pessoas. Nós nascemos, crescemos e morremos. Se nós não inovarmos, se nós não renascermos nos nossos negócios, um dia nós vamos morrer. Agora, empresas, você falou exemplo de empresas que renasceram e empresas que morreram. Quem aqui nunca ficou esperando uma semana para a revelação da foto da Kodak? A gente ficava lá, comprava 12 poses, né? Vejo pessoas jovens aqui que não é dessa época. Comprava 12 poses, tirava a foto e ficava uma semana esperando para descobrir que tirou foto do dedo. Não é verdade? Gente, a Kodak, está aqui os japoneses, para não deixar a gente mentir sozinho, ela dominava o mercado mundial de foto. Ela tinha em cada bairrozinho uma lojinha de revelação de foto, era ou não era? Alguém um dia imaginou que a Kodak um dia poderia quebrar? Mas o que aconteceu? Ela cresceu, foi crescendo, chegou no topo do limite dela, e aí chegou uma hora que ela caiu em declínio. Até que ela subiu. Por quê? Porque ela não percebeu que ela tinha que inovar. Agora, para inovar, você tem que ter o quê? Capital. Então, empresas como a Kodak tinham capital e não inovaram. Agora, imagina nós, o nosso pequeno negócio, que tem às vezes uma margem de lucro pequena. Se nós não inovarmos, como é que nós vamos fazer para manter a nossa empresa viva? Nossa empresa competindo com o mercado, a nossa empresa disputando com os grandes. Como é que a gente vai abrir mais unidades, destacar no mercado, se nós não tivermos margem de lucro para inovar? É necessário inovar constantemente, como eu falei com vocês. Outro exemplo clássico, e aí vai se limitar a poucas pessoas, é a máquina de escrever Olivetti.
sei que eu acho que quase ninguém trabalhou nessa época. Mas a máquina de escrever Olivetti, ela tinha uma máquina de escrever em cada empresa do mundo. Agora imagina você, empresário, ter um produto, que o seu produto tem uma unidade em cada empresa do mundo. E eles perderam por os jovens que estavam dentro de uma garagem sem recurso. O que aconteceu? Ela cresceu, foi crescendo, dominou o mercado, tinha capital, tinha condições, mas não inovou, o mercado veio e engoliu eles. Gente, isso acontece o tempo todo. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender para construir uma empresa lucrativa é saber que a acomodação ela não existe. Constantemente, nós vamos precisar ter que inovar o nosso modelo de negócio, nosso modelo de atendimento, o produto que a gente vende, o modelo que nós vamos atender o nosso cliente. É por isso que essas grandes marcas constantemente estão lançando novas coisas, para poder continuar renascendo o seu negócio, para que não venha morrer. Então a grande palavra é inovação. Se você quer construir uma empresa lucrativa, inovação tem que ser uma palavra que tem que estar lá junto com o seu quadro de visão, missão e valor. Inovação constante dentro do negócio. Se você montar um negócio e se acomodar, achar que aquilo ali é suficiente, porque hoje você está ganhando muito dinheiro, você vai cair na mesma máxima que os taxistas caíram. Alguém algum dia pensou que alguém poderia combater os taxistas? Nunca nem passou pela nossa cabeça. E hoje o Uber, o Cabify, 99, eles dominam totalmente o mercado. E os taxistas sadios ficaram lá. Se eu não me engano, inclusive tem alguns taxistas que rodam no aplicativo. Então, o que eles não entenderam? Que eles precisariam inovar o tempo todo. E o que eu vejo mais hoje, principalmente nos pequenos empresários, eles não inovam. Eles se acomodam. Montam uma loja e o cara tem a mesma loja tem 20 anos. Você vai na padaria, é o mesmo balcão marrom sujo de gordura por fora. O cara não tem a iniciativa de remodelar a loja dele. E aí a justificativa dele é o quê? Porque eu não tenho dinheiro. Por que ele não tem dinheiro? Porque o negócio dele não é lucrativo. E por que o negócio dele não é lucrativo? Porque ele não inova. Veja que a gente quase que cai num loop infinito de problemas. Então, a grande máxima que eu quero passar para vocês aqui hoje é como construir uma empresa lucrativa. E o primeiro pilar é inovação. Agora, gente, inovação não é só você inventar algo do zero. É você melhorar o que já existe. Também é uma inovação. É você melhorar um processo. É você melhorar o seu atendimento. É melhorar o seu produto. A carteira de coisas que você oferece. Isso também é inovação. Porque nós temos uma visão que a inovação é criar algo que vai transformar o mundo. E por isso que nós nos limitamos a não inovar. Mas uma vez que o McDonald's, por exemplo, coloca caixas automáticas para atender, ela está inovando. Uma hora que eu não preciso mais pegar fila no shopping para poder pagar estacionamento, eles estão inovando. E às vezes inovando em coisas simples. Então, lembrar do ciclo de vida da empresa. A empresa nasce, ela cresce e ela morre. Para não morrer, nós temos que renascer. E o renascimento de uma empresa é a inovação. Até aqui tranquilo, pessoal? Próximo ponto. Administrar um negócio. Quem que já tem sabe que administrar um negócio não é fácil. Você tem que gerenciar pessoas, financeiro, vendas, motivação e no meio daquele bagunça toda, fluxo de caixa ainda. Pressão de casa, pressão do fornecedor, pressão do cliente, o cliente não está insatisfeito, o fornecedor está atrasando com a mercadoria, em casa a mulher está brava, e aí começa. E eu costumo dizer que eu simplifico a administração de uma empresa em 3 passos. O primeiro passo é decisão. O tempo todo, no nosso negócio, nós estamos tomando diversas decisões. Eu vou comprar desse fornecedor, eu vou dar desconto, vou fazer mais barato. Eu vou contratar, eu vou demitir. Constantemente, nós estamos tomando uma série de decisões dentro do nosso negócio. É assim ou não é, gente? É. O tempo todo, tomando decisões. O segundo passo é a execução. Primeiro você planejou o que você vai fazer. O segundo passo é você executar aquilo que você planejou. Você vai lá e contrata quem você queria contratar, você demite quem você queria demitir, você faz a promoção que você se propôs a fazer. O tempo todo, nós pensamos e executamos. E em terceiro passo, nós analisamos o resultado. Poxa, não deveria ter dado aquele desconto. Deveria ter contratado essa pessoa antes, deveria ter mandado ela embora antes. Nós começamos a analisar a nossa tomada de decisão. E aí eu fiz uma pesquisa com os meus clientes, e hoje eu atendo 30 empresas diretamente e mais de 130 empresas indiretamente. E aí eu comecei a estudar eles e descobri que aonde os empresários mais erram, os empresários cometem o maior número de erros nas decisões que eles tomam. Porque quando você, empresário, toma uma decisão errada,
Você pode até executar bem feito. Mas quando você for analisar o resultado, você vai ver que não tomou a melhor decisão. Então, o segredo do sucesso de uma organização estão nas decisões que você toma. Quanto mais assertivas forem as suas decisões, mais chances de sucesso seu negócio terá. Então, o segredo do sucesso é decisões assertivas no meu negócio. E aí vem a grande pergunta daí: se o segredo do sucesso estão nas decisões que eu tomo, como que eu faço para tomar boas decisões? Qual que é o segredo para tomar decisões mais assertivas? Qual que é o segredo para não errar nas decisões? E o segredo das decisões é uma palavrinha que vocês já conhecem muito: é informação. Como é que é? Não, é que eu ia falar conhecimento, você falou informação, veio na minha cabeça. Mesma coisa, conhecimento, informação. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a qualidade das decisões que você toma. Por isso que é tão importante estar em palestra, treinamento, evento, estudando, lendo jornal, estar antenado no que está acontecendo. Porque quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a qualidade das decisões que você toma. Então, se você vem aqui e descobre uma ferramenta nova, você sai na frente do seu concorrente que não tem essa ferramenta. Você tem uma informação a mais que o seu concorrente não tem. E você aplicando aquilo ali a seu favor, você já ganha em destaque. Então, quanto mais informação vocês tiverem, melhor vai ser a qualidade das decisões que você toma. Aí vem outra grande pergunta. Adeus, se dentro do meu negócio, como que eu faço para ter boas informações? Se o segredo do sucesso de uma empresa estão nas boas informações, dentro da minha empresa, como que eu faço para ter boas informações? E dentro da sua empresa, para você ter boas informações, tudo vem através de um bom controle. Não existe construir uma empresa lucrativa sem um mínimo de controle necessário. E agora eu vou ser o tio chato da história. Porque se vocês lembrarem de mim, se lembrarem de qualquer coisa que você aparece, vai lembrar do menino do controle. Gente, eu sento no empresário e falo assim: quanto você faturou no último mês? Eu acho que eu faturei entre 10 e 50 mil. Poxa, o cara não sabe quanto que ele fatura. Gente, parece um erro básico, mas eu sento com diversos empresários que não sabem quanto que ele fatura no mês. O cara não tem o controle do faturamento dele. E aí vem a grande preocupação do tio. Se o cara não sabe quanto que ele está entrando, como é que ele sabe quanto que ele pode gastar? E pior, no final o cara ainda quer que dá certo. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é da Dilma, a culpa é do governo, a culpa é dos impostos, a culpa é de todo mundo, menos dele. E aí eu pergunto: o que ele tem que ele não se controla? Então, segunda premissa: controle é a base do sucesso de uma empresa. Porque o controle vai gerar informação. Então eu tenho que chegar para você e perguntar: quanto você faturou no último mês? Eu faturei 30 mil. Poxa, isso aí às vezes algumas pessoas têm. Quanto você faturou no último mês? Vou abrir o sistema aqui e eu olho. Aí o cara fala: faturei 30 mil. Então agora me fala: quanto você faturou por produto? Aí você me aperta. Aí o cara reclama comigo: fala: pai, aí você tá querendo demais. Adianta eu saber o que eu faturei global, mas não saber o que eu faturei por linha de produto ou serviço? Tá tudo num bolo só? Pode ser que tem produto que dá lucro, tem produto que dá prejuízo e eu coloco todos iguais. Se eu não consigo diferenciar qual que dá mais êxito, qual que dá menos resultado, como é que eu vou gerenciar o meu negócio? Como é que eu vou saber em qual que eu posso dar desconto e qual que eu não posso? Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente: controle na empresa é essencial. Então, controle de tudo que entra. Então, todo o faturamento, eu tenho que controlar o quanto que eu vendi no último mês. Eu tenho que controlar qual produto vende mais, qual produto vende menos. Se o produto vende menos, por que que ele vende menos? Se o produto vende mais, por que que ele vende mais? Se o produto vendia mais e agora está vendendo menos, por que que aconteceu isso? Eu tenho que entender o meu negócio e saber das sazonalidades. Se eu te perguntar para você qual que é o mês de melhor faturamento e o mês de pior faturamento, você vai saber? Porque, gente, o que mais acontece é a síndrome do lucro inesperado. Como é que funciona? O cara foi mandado embora da empresa em setembro. Pega lá aquele FGTS gordo, rescisão, o cara sai feliz da vida. Falou: agora nunca mais também, agora vou trabalhar de carteira assinada. Trabalhar para os outros não presta não. Né? Tem que trabalhar para os outros, não dá dinheiro não. Agora eu vou montar o meu negócio. E aí em setembro, o cara tem uma excelente ideia. Vou montar uma loja de brinquedos. O cara pega todos os FGTS dele, toda a rescisão, aluga uma loja na Paulista e compra brinquedo a zóio e enche o estoque. E aí chegou o que acontece em outubro, gente? Vende um monte. Vende um monte, por quê? Dia das crianças. Poxa, o cara racha de vender, outubro, irmão, falei: esse negócio é bom demais, encontrei minha vida, agora é só sucesso. E aí vem mês que vem novembro, primeiro parcela, 13º, o que acontece?
pessoal que é mais educado financeiramente já compra o primeiro presente antes. E aí ele acha de vender. E aí vem dezembro, gente. Aí, só festa. Em dezembro ele triplica o faturamento. Ele leva a família pra praia, ele leva a família pra Disney, ele torra o dinheiro dele todo, porque agora ele encontrou o caminho da felicidade. E aí chega janeiro. Alguém compra um presente em janeiro, gente? Eu sou aniversariante de janeiro, eu sei. Eu também. Nem viagem eu ganho. É Eu triste. me dou uma viagem. Aí chega fevereiro. Tem o quê? Carnaval. Alguém compra presente do carnaval, gente? Chega março, eu já tô começando a achar, gente, eu não deveria ter perdido o emprego, não. As contas começam a apertar. Aí começa a vir os impostos. IPTU, IPVA. Aí chega abril, imposto de renda, Páscoa, eu quebro. O cara começou bem, em abril ele quebra. Porque ele não entendia a sazonalidade do negócio dele. E aí vem a grande pergunta, você entende a sazonalidade do seu negócio? Você sabe qual mês é bom, qual mês é ruim? Lá em Belo Horizonte, eu saí de lá, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho um escritório de contabilidade lá, e nós trabalhamos no modelo de franquia. E por que eu falo de construir uma empresa lucrativa? Porque eu entrego lucro para os meus franqueados. Meus franqueados eles têm uma margem de lucro maior do que a concorrência. E esse é o meu diferencial. E aí, saindo de Belo Horizonte, lá estava 35 graus. E aí eu estava reclamando do calor, como todo bom reclamante, né? Porque quando está frente reclama do frio, quando está calor a gente reclama do calor. Eu estava reclamando do calor, mas que calor dos céus, hein? Para não dizer outra coisa. Aí minha mãe, com toda a sabedoria, falou assim, olha que interessante. Pelo menos agora o vendedor de picolé está podendo fazer a grana dele. Às vezes estava apertado, precisando arrumar o carro dele. Foi verdade, né? Interessante esse ponto de vista. Só que eu fico muito preocupado com o vendedor de caldo, que no calor não vende nada. E aí, você entende que o seu negócio tem sazonalidades? Porque, gente, tem gente que monta um negócio, bomba no início e depois não consegue manter. Porque não tem controle, não sabe quanto que entrou, quanto que saiu e não entende a sazonalidade do negócio dele. Então, o controle ele é essencial. E quanto mais controle você tiver, mais gerenciamento você vai ter do seu negócio. Então, se você entende que um mês é bom, um mês é ruim, você já começa a se programar. Se você sabe que até dia 15 suas vendas bombam, mas do dia 15 para frente suas vendas caem, você já começa a se programar. E tudo isso que vai te dar são os controles. Você também precisa saber o quanto que está custando sua mercadoria, qual que é o seu custo, seja do seu serviço, seja do seu produto. Ele está compatível com o preço que você está vendendo? Você tem que ter esse controle. Às vezes eu sinto que o empresário, ele sim tem o controle do faturamento, mas quando eu vou para o controle das despesas, aí o cara mistura conta pessoal com conta empresarial, aí vira uma farra só. E aí já não sabe se a empresa está ganhando dinheiro, se não está. Aí o cara fala, eu não estou ganhando dinheiro, minha empresa não dá lucro. Deixa eu ver seus números. Aí está lá o boleto da escola do menino de 3 mil contos. Será que a empresa não está dando lucro ou você já está comendo tudo antes da empresa respirar? Ele não entendeu como construir uma empresa lucrativa. Por quê? Porque o negócio para ele não é um ativo que vai gerar renda, é um método de sobrevivência. O cara pega o dinheiro do fornecedor dessa semana para comprar arroz. Aí o dinheiro de pagar o fornecedor da semana que vem, ele paga o fornecedor da semana passada. E ali ele vai vivendo, chega uma hora que ele acostuma e começa a viver um bololô. Esse cara não tem lucro, esse cara ele vive de fluxo de caixa. Ele atrasa para ela amanhã para pagar ele. E depois paga ele e atrasa ela e vai negociando. Esse cara não tem uma empresa lucrativa. Esse cara ele sabe fazer bem os rolos. Mas a hora que alguém deixar de pagar ele se enrola. Então o controle ele é essencial. Muitas empresas não têm lucro porque não sabem onde estão indo o dinheiro. É aquele bendito 50 conto que põe na carteira, que você trocou e você não sabe onde foi. Diz que tem uma frase que diz que o erro do pobre é trocar os 50 reais. Trocou os 50 reais, já era, meu filho. Se você não tiver controle, você fala, gente, mas estava aqui. Alguém roubou, só pode. Mas estava aqui, eu lembro. Eu gastei 20 aonde? Assim, já era. Se você não tiver controle, você não sabe. Pior que os 50 reais na carteira do pobre é o cartão de crédito na mão do desorganizado. Porque o cartão de crédito, gente, ele tem uma mágica que não sei se você sabia, mas se passa de 20 em 20, chega uma fatura de 3 mil. É um negócio de doido. Você vai passando 20 aqui, 20 ali, só 20, né? Chega no final do mês, dá 3, 4 mil reais. Se você não tem controle, você perde sua linha. Então, segundo ponto, controle do seu negócio. Entradas e saídas todas. E aí eu tenho uma dica de controle para vocês. O controle ele tem que ter 3 características básicas. Todo controle tem que ter 3 características básicas. Primeiro, o controle ele precisa ter utilidade.
todo e qualquer controle que tem dentro da sua empresa, ele precisa ser útil. Como assim, Adeilson? Você anota a data de aniversário do seu cliente. Se você anota isso, então utilize essa informação a seu favor. 17 de janeiro foi meu aniversário, quem quiser mandar presente, passei. 2 dias antes o restaurante me liga. Falou, Adeilson, daqui a 2 dias é seu aniversário. E tudo feliz. Poxa, o restaurante lembrou, nem me assistia, me ligaram, o restaurante me ligou. O que eles fizeram? Eles utilizaram de uma informação. E me fez uma promoção. Falaram, se você trouxer a sua galera pra cá, você vai ganhar 30% de desconto. Eu falei, uau! Gente, vocês acham que eu fui lá? É claro que não. Mas se eu tivesse ido, aonde que eu iria? Lá. Porque foi eles que lembraram do meu aniversário. Gente, a minha noiva mandou um WhatsApp. O restaurante me ligou. Então, toda e qualquer informação da sua empresa, ela tem que ser útil. Ela tem que ter utilidade no seu negócio. Então, por que as pessoas param de fazer controle? Começam a anotar um monte de informação inútil. Anota, sai anotando tudo, e aí passa o primeiro mês e não usa aquilo para nada. Aí continua anotando, segundo mês não utiliza aquilo para nada. No terceiro mês o cara para de anotar e não utiliza aquilo para nada. Não faz sentido, para que eu vou anotar? Agora, se tudo que você anotar, você utilizar, começa a fazer sentido. Estão entendendo? Estão comigo? Comecem a utilizar as informações. Eu cheguei pro cara e falei assim, um caso real, estava dando esse treinamento, e aí o pessoal começou a rir. Eles não pararam de rir, não, começaram a rir incessantemente. E eu fui tentar entender o que está acontecendo, gente. O que acontecia? O pessoal, eles tinham que pegar, eles estão fazendo um atendimento lá em Brumadinho, os pessoas da barragem, e eles estavam pegando o prontuário do psicólogo e digitando prontuário por prontuário, tudo que o psicólogo escreveu. E aí eu perguntei, para que vai servir essa informação? Não, é só para deixar catalogado. Aí volta o segundo ponto, de praticidade. Opa. Não seria mais prático só escanear ao invés de digitar, não? Aí eles começaram a rir. Eu mesmo, né? Para que eu estou digitando? Para que eles iam utilizar aquela informação? Estava digitando os prontuários, sendo que era só escanear e deixar um arquivo no Drive. Premissa básica. Eles economizaram, pasme, 2 meses de trabalho com essa frase. Porque uma informação que não... Precisou do prontuário do paciente, vai lá no scanner do prontuário com o nome dele e baixa. Imprime e pronto, não tem choro. Então, a primeira coisa, o controle ele tem que ser útil. O segundo, o controle ele precisa ser prático, que é o que eu acabei de dizer. As pessoas me perguntam, Wilson, qual que é o melhor controle? Eu costumo dizer que o melhor controle depende. Depende da sua realidade. O melhor controle é aquele que você vai conseguir fazer. Se vai conseguir fazer, então esse é o melhor controle. Se para você o melhor controle é um software de gestão super avançado, poxa, você vai fazer? Então é esse. Se para você o melhor controle é um Excel, poxa, então é esse. É a caderneta. Eu tenho clientes que são barbeiros. Para ele o melhor controle é a caderneta. Você vai fazer? Então pronto. Esse é o melhor controle. O melhor controle é aquele que você vai conseguir fazer. O melhor controle é aquele que você vai conseguir extrair as informações. Esse é o melhor controle. Não tem essa de que o melhor controle para você é um software de gestão. É lógico que se você tem um supermercado, você não consegue fazer manual. Você não consegue fazer no Excel. Mas se você tem um pequeno negócio, dependendo, você consegue não precisar de um sistema, por exemplo. Óbvio que o sistema agilizaria muito. Mas tem um terceiro ponto. O controle precisa ser econômico. Adianta você ter um sistema ultra moderno, software o melhor que tem, sua empresa fatura 5 mil e o software custa 2 mil. Faz sentido? Às vezes o custo do software vai ser maior que o da sua operação. Então, os 3 pilares são: ele precisa ter utilidade, o controle, ele precisa ser prático e ele precisa ser econômico. Ele tem que ser de acordo com o seu modelo de negócio. Ele tem que ser suficientemente capaz de te gerar informações úteis para tomada de decisão. Tranquilo até aqui, gente? Controle? Então, o primeiro pilar, inovação constante. Segundo, controle das informações. Controle de estoque é essencial para o negócio, gente. Para quem trabalha com estoque, quem não trabalha, beleza. Mas quem trabalha com estoque, ter um bom controle de estoque vai influenciar diretamente no seu preço de venda. E isso tem atraído muitas pessoas para o marketing digital. Por quê? Porque o marketing digital, muitas vezes, não trabalha com estoque. Esses cursos online, e-commerce que você já vende intermediando e a pessoa já entrega para você. Então tem várias estratégias para fugir do estoque. Porque o estoque, gente, você tem que
comprar antes, sem saber se vai conseguir vender. Isso é um risco, principalmente para quem mexe com perecível. Tem que ter uma boa gestão de estoque. Então eu aconselho o quê? Trabalhar com estoque de segurança. Evite de ter quarteirões e mais quarteirões de estoque, porque isso gera investimento. Isso bloqueia o seu capital de giro. Então tem estoques mais mínimos se caso você trabalhe com estoque, que é o que a gente chama de just in time, é o estoque já para saída rápida. E isso vai fazer com que você tenha muito mais capital. E por que você tem rapidamente o estoque? Porque o estoque, ele influencia diretamente no seu custo. E o custo influencia no seu preço de venda, que é um dos principais gargalos que atrapalha uma empresa a não ser lucrativa. É uma formação de preço incorreta. Pergunta rápida para vocês aqui. Comprei por 100, vendi por 200, qual que foi meu lucro? Quem chuta aí? 100? Alguém dá mais? Essa é a resposta mais recorrente que eu escuto dos empresários. Comprei por 100, vendi por 200, ganhei 100. E essa é a maior mentira que nós contamos para nós mesmos. Porque eu pergunto para ele assim, você comprou por 100 e vendeu por 200, você não gastou nada de marketing? Você não tem um aluguel para você pagar, você não tem uma comissão, você não tem um imposto, você não tem uma taxa de maquininha de cartão, você não tem um motoboy para buscar, você não tem um motoboy para entregar, você não tem nada de custo, é só pegar e entregar. Nós temos uma visão muito básica do nosso negócio e esquecemos dos custos ocultos que nós temos, que são vários. E aí nós começamos a achar que a gente ganhou 100 nessa operação e não é verdade. Por quê, gente? A formação de preço é a somatória dos custos, mais as despesas, eu vou explicar a diferença, mais o que você quer ter de lucro. A somatória desses 3 fatores é que chega no preço. E entenda, gente, preço é diferente de valor. Por quê? Esse cálculo aqui, a gente vai chegar no cálculo financeiro. Ah, você tem que vender o seu produto a R$10. Mas se o seu cliente aceita pagar 30, tem problema você vender a 30? Vocês acreditam que um tênis da Nike, que ela vende a R$900, sai muito mais caro do que um tênis da Olímpico, que custa 200? Provavelmente não. Mas o valor percebido pela marca da Nike é muito maior. E você paga, mesmo sabendo que é quase que a mesma coisa. Não é quase a mesma coisa, mas é muito próximo de um Olímpicos, por exemplo. Porque o valor percebido, ele é maior. Então, preço é diferente de valor. E aí vem o terceiro questionamento. Como você tem posicionado a sua marca? Porque eu costumo dizer que existem 3 tipos de mercado. Existem mais, óbvio. Mas eu vou citar os 3 principais tipos de mercado. Primeiro, a galera do preço baixo. Tem aquela galera que se mata ali embaixo, né? Tipo, faço por 10, eu faço por 9, eu faço por 6, eu faço de graça. Não tem? A galera fica se matando lá. Talvez seja a maior dor da maioria das pessoas, né? Meu concorrente fica batendo meu preço, meu concorrente fica... Tem essa galera do preço baixo. Tem o pessoal do intermediário, que não é nem o mais top e nem o mais barato. Quem que eles são? O intermediário. E tem o pessoal do luxo, que é aqueles preços lá em cima, paga quem quer. Desses 3, gente, qual que vocês acreditam que é o pior para se estar? Quem dá um palpite aí? Qual? Preço baixo, quem dá mais? Preço baixo. Quem dá mais? Desses 3, gente, o pior lugar para se estar, pasmem, é no intermediário. A pior coisa que você pode ter no seu negócio é não ter um posicionamento da sua marca. Alguém já viu propaganda aqui? Nós somos o campeão do preço intermediário? Não tem. O que vai diferenciar entre o preço baixo e o luxo? A sua estratégia. Tem problema você trabalhar no preço baixo? Não. Desde que essa seja a sua estratégia. E aí eu vou citar exemplo de Belo Horizonte. Lá existem vários mercados, mas eu vou citar exemplo de 2. Provavelmente deve ter algo parecido aqui. O primeiro supermercado, eu vou desenhar para vocês provavelmente vão falar, tem aqui esse nome. Parece um galpão abandonado. Tem umas prateleiras gigantes, tipo atacadão. Você entra lá, pega o carrinho, assim, o carrinho até puxa para a esquerda, assim, tem que ficar meio que brigando com o carrinho. Você passa junto com a empilhadeira está passando do seu lado para colocar os pallets. E aí você vai pegar o arroz, você tira a poeira primeiro para você olhar o preço. Aquele piso queimado, caixa cheia, não tem ar-condicionado. Tem esse mercado aqui? Sim. Ou só em BH que tem assim? Tem. Aí você vai pegar a fila, a moça do caixa está com aquela carinha de quem não dormiu direito à noite. Aí, e sempre passa 2 vezes. Aí tem que chamar o menino para ir lá, cancelar o negócio. Filas lotadas, pessoal carregando cerveja no lombo, não é assim?
Promoção para um lado, promoção para o outro. Cara, você está no lado do peixe, o cara grita promoção lá no arroz, você sai correndo. Quem vai nesse mercado está procurando o quê, gente? Preço baixo. Ele não está preocupado se lá tem ar-condicionado, ele não está preocupado se a fila está grande, ele não está preocupado se a rodinha do mercado está puxando para a esquerda. A preocupação dele é preço. Vamos lá, sinceridade. Vocês acham que esse mercado que trabalha com preço baixo está deixando de ganhar dinheiro? Não. Eles estão ganhando muito dinheiro. Mas qual que é a estratégia deles? Volume. Adeilson, eu quero trabalhar no preço baixo. Qual que tem que ser a minha estratégia? Volume. Não tem problema de você trabalhar com o menor preço do seu mercado, desde que você tenha volume. Então você tem que ter volume de vendas. É fácil vender muito? Aí a consultora de vendas, é fácil vender muito? Cada um sabe o seu negócio. Eu não penso que é fácil vender muito. Tem que ter escala em produção e escala em entrega, se caso for necessidade de entrega. Então vai trabalhar no preço baixo, você tem que ter realmente um preço baixo, vender muito e entregar rápido e produzir muito. É uma estratégia? É, e tem várias empresas como esse mercado que eu citei para vocês fazem isso aí e ganham dinheiro. Agora, lá em BH tem um outro mercado. Gente, você entra no estacionamento, ele dá até aquele... sabe quando o pneu até tipo borrachinha com borracha? Você chega lá, o segurança ele tá de terno e gravata. Você entra lá dentro, o ar-condicionado parece estar na Suíça. Você sente uma paz quando você entra lá dentro. Só gente bonita, parece estar dentro da Globo, dentro do Projac. Gente sorrindo para todo lado, as prateleiras todas enfileiradinhas, chocolate suíço, francês, italiano. Tem esse mercado aqui em São Paulo também? Você fica constrangido de lá, você vê que o PIB lá em cima é mais alto. Você fica, gente, o que eu tô fazendo aqui? Fica até meio sem graça. Você sabe que você vai lá e vai deixar um rim, mas você deixa feliz. E esse cara que tem esse mercado mais top, e você acha que esse cara está deixando de ganhar dinheiro? O que muda daqueles mercados da galera do preço baixo para esse mercado? A estratégia. Qual é a estratégia do seu negócio? Ou você não tem estratégia? O pior erro é não ter estratégia. O que não pode acontecer é você ter estrutura de preço baixo com preço alto. Ou ter estrutura de preço alto com preço baixo. Aí as coisas não casam. Estão me entendendo? Adeilson, qual que é melhor? Preço baixo ou luxo? Vai depender da sua estratégia. Eu tenho clientes que são campeões do preço baixo e tenho clientes que são campeões do luxo. E cada um tem sua margem de lucro. E cada um ganha o seu ganha-pão. O que cada um fez foi a sua estratégia. Amanhã eu vou estar em Brasília para dar uma palestra para chama A Fada Madrinha. Ela trabalha com personalizados de luxo. O custo de uma festa dela, às vezes, passa do valor de um carro. Agora, pergunta se ela tem público. Tem. Tem, o pior que tem. Pior não, o bom é que tem. O bom é que tem. E tem pessoas lá que vendem só papelaria, que é 10 vezes menor o preço dela. E tem público? Tem. O que vai mandar é a sua estratégia. Porque, gente, aí agora não é preconceito. Não sou eu que dito as regras. Não sou eu que inventei isso. Mas água e óleo não se misturam, gente. Adianta você tentar ter preço baixo e preço alto dentro do mesmo estabelecimento? Às vezes não vai dar liga. Então você tem que ter a sua estratégia. Estamos combinados? Só para explicar a diferença, que eu falei que a formação de preço, tá bem, formação de preço é custos mais despesas, mais o que você quer ter de lucro. Só para diferenciar custos de despesas, e aí o pessoal da administração pode me ajudar. Custos, vamos entender como custo tudo aquilo que está atrelado diretamente ao meu produto ou serviço. É custo. Está atrelado diretamente ao meu produto final, à minha entrega final, é custo. E despesa são aqueles gastos que servem como apoio. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de chocolate. O que é o meu custo? O meu custo é o chocolate. E a loja em si? A loja é minha despesa de apoio. Porque eu não gasto loja para fazer chocolate, eu gasto chocolate. Então, assim, por que é importante separar isso? A gente escuta muito aquela expressão. Nós precisamos cortar custos. Bem, essa expressão é famosa. Quando a gente fala que nós precisamos cortar custo, nós vamos mexer na qualidade do nosso produto ou serviço. Quando nós falamos assim, nós precisamos cortar despesas, nós estamos geralmente mexendo no nosso atendimento. E aonde está o perigo nessas duas histórias? Às vezes o seu problema está nas suas despesas e você começa a cortar custo. Então às vezes o atendimento está caro e o seu produto está gastando legal. Só que aí você começa a cortar a qualidade do seu produto. Já viram aqueles pacotes de biscoito que estão só diminuindo? Cada dia mais eles estão diminuindo o pacote, agora eles vêm com as estratégias, né? O preço mantém, mas o pacote diminui. Eles enxugam.
biscoitos vinha assim, agora vindo assim. Aí, vou reparando pra você ver, vai só diminuindo os tamanhos. Assim com sabão em pó, assim com tudo. O que eles vão fazer? Eles estão mexendo no custo. Agora, quando eles trocam a atendente, que ganhava 2.000 por um atendente que ganha 1.000, eles estão diminuindo despesa. Então, esses dois conceitos têm que estar bem claro pra gente. Outro conceito que tem que estar bem claro é o de fixo e variável. Existem custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. O que é o variável? Quanto mais você vende, mais você gasta. Então vamos lá. Eu tenho lá uma caixa de chocolate. Eu gasto R$1 de chocolate para o meu produto. Se eu vender um chocolate, quanto que eu vou gastar? R$1. Mas se eu vender 1.000 chocolates, vou gastar R$1.000. Então quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Ele é variável. E tem um outro, que é o fixo. Que é aquele que, independe do volume que eu venda, ele se mantém fixo. Então, pode passar? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho um aluguel. Meu aluguel é R$5.000 por mês. Se eu vender R$1.000 ou 1 milhão, quanto vai ser meu aluguel? 5 mil. Ele não muda. Ele é fixo. Adeus, por que é importante separar esses dois? Porque é no custo fixo que mora o perigo. Quanto mais alto for o custo fixo do seu negócio, mais sufocante o seu negócio é. Se você tem um custo fixo muito alto, você tem que girar muito para pagar só o seu custo fixo. E é por isso que hoje em dia o marketing digital, as lojas online, têm conseguido se destacar, porque ela tem um custo fixo mais baixo. Então, se eu pode sair com uma dica daqui, cuidado com o custo fixo de vocês. Por isso que hoje as empresas estão indo para o coworking, para diminuir o custo fixo. Por isso que está tendo terceirização da mão de obra. Por quê? Por que eu terceirizo mão de obra? Eu tenho que ficar com um funcionário aqui o mês todo pagando ele, independente se eu vender ou não. Se eu terceirizo, eu pago sob demanda. Aí ele se torna variável. Porque o fixo, ele sufoca o negócio. Quantas pessoas a gente conhece que era uma lojinha pequenininha e arrebentava de vender? Aí ele muda para uma loja grande e quebra. Já viu? Você já conhece? Já teve essa espeteria aqui assim? BH tem muito tanta espeteria que é só mudar de loja que quebra. Por quê? Tinha um custo fixo baixo, muda para uma loja maior e acredita, agora eu vou arrebentar, né? E aí ele arrebenta mesmo e quebra. Porque ele não suporta o custo fixo dele. Gente, pensa comigo, se você tem um custo fixo de R$15.000 por mês, enquanto você não vender 15 mil, você não pagou o seu fixo. Então você tem que ter um equilíbrio. O seu custo fixo é um perigo. O variável nem sempre é o problema. E aí tem essa percepção, tem que tomar cuidado. Porque às vezes você está preocupado só com o variável e não se preocupa com o fixo. E aí vem a grande máxima, é fazer o mais ou menos o tempo todo. É a regra do capitalismo. Então você quer construir uma empresa lucrativa, custo fixo baixo. Gente, eu fui na loja de móveis, não vou citar o nome, porque vai estar na gravação, e eu quero usar a gravação depois, eu não quero ser processado. Que eu fui na loja comprar uma geladeira com minha mãe, bonitinho, porque minha mãe é mais antiga, ela quer ver a geladeira, ela não quer comprar pela internet, ela quer ir lá pegar, ver se a geladeira existe. E a gente passa, eu fui na loja com minha mãe, a gente escolheu a geladeira, vocês acreditam que a vendedora me pega, senta no computador e compra pela internet a geladeira? Eu fui na loja física para a vendedora me comprar a geladeira pela internet. O que eles estão fazendo? Eles estão articulando para daqui a pouco nem de vendedor precisar mais. Para diminuir o quê? Custo fixo. Se eles conseguirem vender tudo pela internet, para eles é melhor ainda. Porque o custo fixo tem, mas é menor do que uma loja. Então, estratégia para vocês, tentar diminuir o custo fixo. Como eu comentei com vocês, deixa eu ver meu horário aqui, que senão... Tem tempo. 20 minutos. 20 minutos. Eu tenho um escritório de contabilidade. E como é que eu fiz ele virar um modelo de franquia? Eu entrei para a sociedade e aí tinha que montar um escritório de contabilidade em cada local. A gente ia montar 5. Aí eu montei o primeiro numa cidade vizinha chamada Contagem, lá em Minas Gerais. Aluguel, começamos a pagar, pagando mais de 15 meses de aluguel, mais de R$30.000 investido no local. Sabe quantos clientes a estrutura me trouxe? Nenhum. Quando eu fiquei 10 meses no local e vi que a estrutura não trouxe nenhum cliente, falei, para que serve a estrutura física? E aí eu fui para a rua vender. Quando eu fui para a rua vender, eu descobri que eu na rua vendia mais do que trancado dentro do escritório. Em um mês eu fechei mais de 10 contratos de contabilidade. E aí veio a sacada. Eu não preciso de um escritório físico para poder vender contabilidade. Para o meu cliente, se eu estou fazendo a contabilidade na China, em Portugal, no espaço, na Lua, faz diferença. Ele quer que o imposto chegue, ele quer que eu esteja lá na hora que ele precisar. É isso que ele quer.
Quando eu entendi que para o meu cliente é importante a minha presença e o meu serviço bem feito, eu cortei um custo. E o meu negócio se tornou escalável. Então o que eu fiz? Eu centralizei toda a parte operacional da contabilidade em um único escritório, enxuto, com uma equipe preparada para baratear o meu custo. Então eu consigo fazer mais serviços contábeis em escala por um menor preço. E hoje eu consigo atender clientes de qualquer lugar do país, sem precisar de um escritório, porque eu já tenho um escritório lá em Belo Horizonte. Então hoje aí eu criei um modelo de franquia. Hoje nós temos 7 franqueados. O cara entra como contador, vende o serviço contábil, sem precisar de local, sem precisar de estrutura física, sem precisar gastar. O cara começa um negócio sem gastar dinheiro. Fecha o cliente, a parte operacional é feita com a gente em Belo Horizonte, e ele fica aqui em qualquer lugar do país dando assessoria para o empresário, ajudando ele a gerar resultado. E ele ganha uma comissão por isso, nós ganhamos a nossa e todo mundo sai feliz. E assim nós viemos construindo uma empresa lucrativa. E eu venho entregando assim uma margem de lucro muito maior que o meu franqueado. Por quê? Gente, o que eu descobri? Eu ia montar um escritório, olha a loucura que a gente ia fazer. Montamos um escritório, pagando aluguel. Quando eu fechasse um pouquinho de cliente, eu ia contratar alguém para trabalhar no setor fiscal. E aí meu lucro que estava assim ia cair. Aí comecei a vender, entrou mais cliente. Eu comecei a respirar, vou colocar alguém para trabalhar no setor contábil. Meu lucro de novo ia cair. Aí comecei a vender. Aí quando começasse a respirar, aí eu ia ter que colocar alguém no departamento pessoal. Aí meu lucro de novo ia cair. Eu ia vender, aí eu tinha que contratar um secretário. Aí eu tinha que vender, agora eu vou contratar um coordenador. Gente, eu ia demorar 5 anos para ver dinheiro no meu negócio. E eu querendo casar, gente. Precisava agilizar. Quando eu centralizei os processos, eu não preciso contratar um DP para cada escritório, um fiscal para cada escritório, eu já tenho. Vendendo ou não vendendo, já tem equipe pronta. E aí o negócio se tornou escalável e lucrativo. A partir de uma percepção do quê? Do custo fixo. Então, se tem uma coisa que você precisa trabalhar, é o custo fixo do seu negócio. Estamos combinados? Show. E aqui, a ferramenta que eu mais gosto, que algumas pessoas devem conhecer, que é a DRE. Como é que a gente monta uma DRE? A DRE ela vem através dos controles. Quando você tiver controle, você consegue montar a DRE. E a DRE ela vai demonstrar o resultado, a eficiência operacional do seu negócio. E essa ferramenta aqui, gente, eu trabalho com consultoria também. Com essa ferramenta aqui, eu dou consultoria para qualquer empresa. Através dessa ferramenta, eu consigo identificar o problema de baixa lucratividade de qualquer negócio. Olha só, isso aqui é ferramenta para ganhar dinheiro, tá? Vocês não vão copiar de mim, não. Brincando, pode copiar. Como é que você analisa uma DRE? Quem aqui já teve contato com DRE? Poucas pessoas. Como é que é distribuída a DRE? Aqui em cima, nós temos o nosso faturamento. Para nós chegarmos a esse valor, a gente precisa ter controle. Então aqui está todo o faturamento. Aqui eu tenho o gasto com os impostos, eu tenho meus custos, eu tenho as minhas despesas e tenho o meu lucro final. Certo? Para isso precisa ter controle, tá, gente? Fiz o controle certinho, cheguei nas informações. Vamos lá. A empresa faturou 60 mil reais. O lucro que sobrou na mão do empresário foi 2.300. Tá bom ou tá ruim, gente? Às vezes o funcionário deve ganhar mais que ele. A margem de lucro está baixa. E aí, Adelson, por que quem tem que ser capitalista nessa aula? Porque o negócio, gente, ele tem que dar muito lucro. Ele não pode dar pouco lucro. Por quê? Porque é com o negócio que você vai suprir os canos que você toma. Porque é com lucro que você vai poder reinvestir no seu negócio. Porque é com lucro que você vai poder aumentar o salário do funcionário. Porque é com lucro que se tiver um processo trabalhista você vai pagar. Se a empresa não tiver lucro, ela morre. É com lucro que você vai se reinventar, é com lucro que você vai investir em novas tecnologias, é com lucro que você vai investir em novas formações. Então a empresa precisa ser lucrativa. Nesse momento a gente precisa ser capitalista, sim. A empresa precisa ser lucrativa, e não é pouco lucrativa, precisa ser muito lucrativa para ela sobreviver. Porque senão a concorrência vai vir e vai criar no seu negócio. Meu tempo está acabando, então vou correr. Deilson, como é que eu distribuo o lucro da minha empresa? A empresa tem que ser lucro em 3 pontos. A gente vai fatiar o lucro da empresa. Primeiro, reinvestimento. Por que muitos negócios não conseguem se reinventar? Lembra que eu falei do renascimento? Porque elas não separam uma parte do lucro para reinvestimento. Então, o lucro ele tem que ser suficiente para você reinvestir. Segundo ponto, você precisa criar uma reserva de emergência. O seu negócio precisa de reservas. Por quê? Porque nós temos sazonalidades, tem meses bons e meses ruins. Então você precisa ter equilíbrio.
E aí a terceira e a menor fatia, aí sim você vai desfrutar do lucro. O que os empresários fazem? Eles só desfrutam do lucro, não reinvestem, não tem reserva. E aí quando vê a primeira adversidade, e tenham certeza, vão vir, o cara quebra. Quer construir uma empresa lucrativa? Investe mais em reinvestimento e em reserva, mais do que para você próprio. Comece a controlar a sua vida pessoal, comece a gastar menos do que você ganha. E aí quando a sua empresa estiver dando uma margem interessante, aí sim você vai viver a vida dos sonhos, vai comprar o carro que você quer, fazer a viagem que você quer. Primeiro faça a sua empresa ser saudável e depois vai desfrutar da sua vida pessoal. Hoje nós temos uma inversão e por isso que tantas empresas quebram. Então, Deus, como é que a gente avalia? Minha empresa está com lucro baixo, como é que eu avalio? Vamos lá, primeira avaliação que a gente tem que fazer, faturamento. Quais são os problemas que eu tenho no meu faturamento? Como é que eu avalio se o meu faturamento é interessante? O que influencia no faturamento? Primeiro, formação de preço. Será que minha formação de preço está adequada? Ou será que eu chego lá no cliente, quanto que está? Está 10. Eu venho cá por R$ 9,99. Será que eu tenho uma formação de preço que está de acordo com a minha estratégia? Ah, Deus, se eu fiz minha formação de preço, ela está ok. O que mais que pode ser aqui no meu faturamento? Equipe de vendas. Sua equipe de vendas está vendendo? Como é que está a sua equipe de vendas? Você tem um custo de aquisição de cliente? Você tem meta para os seus vendedores? Você sabe se o seu vendedor está perdendo ou não venda? Ah não, Deus, meus vendedores são bons. Qual o outro problema que a gente tem aqui no faturamento? Atendimento. Às vezes o seu preço é bom, a sua equipe de vendas é boa, mas o seu atendimento é péssimo. É aquela loja que você vai para comprar uma roupa e a menina está no Zap Zap. Como é que vai vender desse jeito? A pessoa não olha nem na sua cara. Então você tem que treinar a sua equipe de vendas, tem que treinar a sua equipe de atendimento, porque isso influencia no faturamento. Às vezes o faturamento está baixo, por quê? Porque ou a equipe de vendas não está vendendo, ou o preço está desajustado, ou o atendimento está ruim. Outro problema, marketing. Às vezes sua equipe de vendas é boa, o seu atendimento é top, o seu preço é 10, mas seu marketing é fraco, você não divulga. Então é um conjunto no faturamento. Então você tem que divulgar bem, você tem que ter uma equipe de vendas boa, você tem que ter um atendimento 10 e tem que ter um preço de acordo com a sua estratégia. Adeilson, tem mais alguma coisa que eu tenho que olhar no meu faturamento? Sim. Às vezes você está dando muito desconto. Gente, todo mundo é vendedor. E desconto, anote essa frase, desconto é ferramenta de despreparado. Quem dá desconto demais, quando você dá desconto demais, você está provando para o seu cliente que você poderia fazer mais barato. Então o que atrapalha muito o faturamento? Excesso de desconto. Muito desconto para todo mundo. E isso faz o faturamento cair e influencia o seu. Adeilson, eu já esgotei as possibilidades do faturamento. Aonde mais pode ser problema? Impostos. Se você sentou com o seu contador, você fez uma análise tributária, você questionou ele, sabe se está pagando correto? Eu tenho clientes contábeis, eu falo com meus clientes, contrate um contador para avaliar se eu estou fazendo certo. Para você ter segurança. Porque, gente, eu cansei de ver gente pagando imposto mais do que deveria. E isso também mina o seu resultado. Então, avalie seu faturamento, avalie seus impostos, custos. Como é que está o custo do seu produto? Ele está de acordo com o preço que você está vendendo? Então você precisa ter controle suficiente para avaliar. Olha só que interessante. O cara, 20% do custo dele é só da prestação de serviço. E 7% dos produtos. A maior parte dele, se for avaliar, está mais em impostos do que no custo em si. Porque olha só, ele tem 7% de custo nos produtos, mas tem 14% de imposto sobre o mesmo produto que ele tem. Ele gasta mais no produto, ele gasta mais com impostos do que com o custo do produto em si. Se ele consegue reavaliar, buscar uma estratégia, uma elisão fiscal para diminuir o imposto dele, ele já começa a ganhar margem. E as despesas, olha só, o cara ele gasta mais com o administrativo do que com o custo do produto. Como assim, Adeilson? Ele tem mais gente vendendo do que na produção, por exemplo. Ah, isso é importante, mas será que essa equipe de vendas está produzindo o que poderia produzir? Será que não tem gente tropeçando um no outro? Será que sua gestão de pessoas está boa? Será que tem meta de produção, meta de vendas? Então, avaliar as despesas. Olha só, despesas com vendas, comissões, despesas com marketing. Avaliar, eu invisto 4.500 de marketing. Quanto que vem de retorno para mim? Quantos desses 60 mil vieram desses 4.500? Eu descobri uma coisa na contabilidade. A gente investiu um valor mensal em Google. E eu descobri que meus clientes estão vindo no Google. Meus clientes viam de indicações. Então, onde que eu tinha que investir, gente? Indicação. Eu vou deixar de parar de investir no Google por isso? Não. Mas eu vou investir menos. Vou investir mais em indicações, em network, em palestras, treinamentos. Porque é de lá que vem os meus clientes. E aí você começa a avaliar despesas bancárias. 2% dos custos deles vem das despesas bancárias. E aí você começa a neutralizar
os lugares onde estão minando seu lucro. E assim existem diversas possibilidades. E a próxima tela, eu vou deixar uma colinha para vocês tirarem foto e aplicar isso na empresa de vocês. Vai lá, faz a DRE da empresa de vocês e avaliem onde pode estar os possíveis problemas. Se é na formação de preço, se é na equipe de vendas. Está treinando sua equipe de vendas? Qual foi a última vez que você treinou sua equipe de vendas? Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa de avaliação do seu atendimento? Faz essa pesquisa. Será que você está tendo controle? Será que não tem ninguém te surrupiando? Às vezes está vendendo, mas o controle é falha e a pessoa aproveita para roubar? Será que você está pagando imposto corretamente? Será que nas despesas, será que não tem despesa desnecessária? Será que tem onde cortar e enxugar? Fazer essa análise do seu negócio. Sei lá, estou pagando juros para o banco, por que eu estou pagando juros para o banco? Será que se eu tiver um controle de caixa melhor, vou parar de pegar dinheiro emprestado, de capital de giro? Começar a fazer essa avaliação. E essas são ferramentas para a gente construir uma empresa mais lucrativa. Pessoal, o meu tempo aqui ele é muito curto, não dá para poder apresentar tudo, mas dá para dar 9 minutos? 9? Tem mais 9 minutos. Eu corri aqui para poder agilizar. Tem mais 9 minutos ainda. Então, meu tempo é curto. Não dá para passar todo o conhecimento que tem. Mas a ideia é passar algumas ferramentas práticas para você chegar no seu negócio e começar a aplicar. Então, uma ferramenta que eu quero que vocês façam no negócio de vocês é essa. É de pegar a sua DRE, o que você faturou, o que você gastou, e ver aonde está o problema, se é que tem problema. Porque às vezes a sua empresa é lucrativa, gente. Não é todo mundo, cadê? Não é todo mundo que tem margem baixa. Tem pessoas que têm margem alta. Se você tem uma margem alta do negócio, o que você tem que fazer? Você tem que se adequar a esse quadro. Maior parte para reinvestimento. Lembra que eu falei que o negócio tem que renascer? Como é que renasce, gente? Com dinheiro. Você não renasce o negócio sem dinheiro. Você não formata sua loja de novo sem dinheiro. Você não muda para um ponto melhor sem dinheiro. Você não contrata uma empresa de marketing sem dinheiro. Então, tem que reinvestir. Fazer o seu bolsão de reserva. Porque, gente, tem dia que vende, tem dia que não vende. Então você tem que ter um capital de giro para suportar esses momentos ruins, que vão vir. E aí, quando sua empresa estiver sólida, essa pontinha, ela vai ser suficientemente boa para você viver bem. Sabe qual que é um dos piores erros dos empresários? É inverter isso aqui. Ele começa a desfrutar na vida pessoal mais do que ele poderia desfrutar. E aí a família consome um recurso que a empresa não tem para realizar o sonho de ir para Disney, para comprar o carro que queria. E aí uma empresa que é lucrativa, por causa dos sócios, começa a se tornar ruim. Porque ele começa a pegar dinheiro da empresa, pegar dinheiro da empresa. Não põe limites na vida pessoal dele. E aí começa a correr o lucro. E aí daqui a pouco o negócio quebra. Um negócio que era bom, que era saudável. Então, dica master. Gente, porque eu vou contar um negócio para vocês aqui, vocês vão achar que eu estou ficando doido. Vocês vão achar que nós baixinhos não sabem nada do que eu estou falando. Mas vocês vão rir de mim, mas acontece. Tem gente que ganha R$1.000 por mês e gasta 2. Eu sei que vocês vão achar que é só na China que acontece isso, ou no Japão, mas aqui também acontece. Por incrível que pareça. Parece assim, é loucura, né? O cara sabe que ganha 1.000 e gasta 2. Parece loucura, mas tem gente que faz isso. E o mais legal, a pessoa quer que dá certo. Ela no final quer que dá certo. Então, muito cuidado. Invistam na empresa de vocês, porque é a empresa de vocês sólida que vai trazer resultados sólidos para vocês. Não adianta agora você ir secando a empresa para realizar os seus pequenos sonhos e depois não ter empresa mais. Então, primeiro, eu vou reinvestir na empresa, para a empresa crescer, para ela me trazer ganhos sólidos, porque se eu tirar uma fatia pequena da empresa sólida, não vai fazer falta. E aí eu vou poder ter uma vida muito mais equilibrada. Um dos maiores problemas que eu vejo com os empresários é uma coisa com 3 letrinhas, chamada ego. O ego destrói o empresário. Às vezes o cara está numa loja gigante que ele não precisa ter, mas o ego dele não deixa ele mudar de loja. Vou trocar de loja, o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão pensar que eu falhei, que eu fracassei. E aí fica lá pagando um aluguel altíssimo até quebrar. E aí quebra, e aí as pessoas vão falar mesmo, não lá, quebrou. Aí não adiantou nada o ego. Eu estou cansado de ver, gente. Eu estou cansado de vir aqui na palestra, rolar aqui no chão, debater, o pessoal sair e continuar a mesma coisa. O cara vai lá com o CNPJ da empresa, pega o empréstimo e compra um carro, ao invés de reinvestir na empresa. Eu cansei de ver empresário andando de carrão e devendo os outros. Porque não tem uma empresa lucrativa. Então, se tem uma coisa que vocês têm que levar para vocês primeiro eu vou reinvestir no meu negócio. Depois eu vou criar minha reserva de emergência. E aí sim, já suportado,
eu vou tirar dinheiro para me aproveitar, porque também ninguém é de ferro, né, gente? A gente também merece uma praia de vez em quando, comer um pão de queijo, né? Ir na Paulista fazer os gastos, mas de uma forma equilibrada. De uma forma equilibrada. Se vocês conseguirem entender essa mensagem, eu tenho certeza, vocês vão construir empresas cada vez mais lucrativas e vão poder aproveitar de um negócio cada vez mais rentável. Para concluir, a última coisa que eu não comentei, avaliação tecnológica. Avalie aonde o seu negócio pode ser mais tecnológico. Chega hoje no seu negócio e pensa assim, aonde no meu negócio eu posso ser mais tecnológico? Porque, gente, a tecnologia está aí para ajudar. E todo e qualquer negócio vai ter tecnologia no meio. Isso não é futuro, isso é presente, tá, gente? Não é futuro, é presente. A contabilidade, ela está sendo chamada de novo taxista. Não sei se vocês sabiam disso. A contabilidade é o novo taxista. Porque hoje tem contabilidades online que cobram 4 vezes o preço mais baixo que eu. Se eu cobro de um cliente R$500, a contabilidade online cobra 100, 150. Então, é o novo Uber. Contabilidade está acontecendo. E assim vai acontecer com direito, assim vai acontecer com arquitetura, com todos os ramos. Então, a pergunta que você faz é, aonde no meu negócio eu posso ser mais tecnológico? Aonde no meu negócio eu posso inovar? Porque a inovação barateia o seu custo e influencia diretamente no seu resultado. Tenho certeza que fazendo essa avaliação, vocês vão conseguir construir empresas cada vez mais lucrativas. Show de bola? Combinado? Pessoal, perguntas? Estou aqui para ajudar vocês. Tem alguma pergunta específica que eu possa responder? Algum questionamento? Eu tenho. Você colocou um exemplo de 4% do lucro. Qual seria um lucro saudável? Como é que é o seu nome? Cristiane. Cristiane, sua pergunta ela é excelente. Em quase todas as palestras que eu vou, eles me perguntam isso. Olha só, eu fiz uma pesquisa e eu descobri o seguinte, existe uma coisa que se chama EBITDA. O EBITDA é a margem de lucro operacional das empresas. Quem é da administração sabe. E eu fiz um levantamento seguinte, empresas de um mesmo ramo de segmento, elas tendem a ter uma margem de lucro parecida. Então, empresas que são do mesmo ramo, elas têm uma margem de lucro parecida. Isso quer dizer que a margem de lucro ideal, ela vai depender de negócio para negócio. Então, pode ser que, por exemplo, a Azul Linhas Aéreas, em 2018, ela teve 2% de lucro. Mas foi 2% de bilhões. Então, todas as empresas de companhia aérea, ela tende a ter mais ou menos aquela margem. Agora, no seu modelo de negócio, as empresas do mesmo ramo têm uma margem, que essa é a margem ideal. Então, pode ser que 4% para o seu negócio pode ser uma margem boa. Mas quando a gente leva isso para o pequeno empresário, geralmente 4% não é uma margem legal. Para o pequeno empresário, minimamente 10% da margem. Minimamente. Para dizer assim, estou respirando, pelo menos 10%. Se o seu negócio chegou na casa dos milhões, aí a conversa muda um pouco. Por quê? Quando você está em outro patamar de faturamento, aí os custos obviamente vão aumentar, os impostos, tudo influencia. Mas quando você fatura menos que 1 milhão, menos que 10% é arriscado para o seu negócio. Porque senão você não tem margem nem para reinvestir. Você faz simplesmente o básico, feijão com arroz. Então vamos lá, são 2 pontos. Se você fatura menos que 1 milhão, então menos que 10% independente do negócio. Não é aceitável. Agora, se você está em outro patamar de negócio, vai depender do seu ramo de atividade. Por exemplo, empresas de treinamento, elas têm uma margem muito superior do que no supermercado. Porque os custos são, assim, infinitamente diferentes. Entendeu? Respondi sua pergunta? Alguma outra pergunta, gente? Claro. Eu já estou pegando. E a pergunta? Quando você fala que existem 3 tipos de empresa, do preço baixo, intermediário e a de luxo, do preço baixo, se você também gera mais volume, você gera mais imposto. Aonde vai estar o equilíbrio? Exato, sua pergunta, Cristiane, ela é excelente também. Isso aí, por isso que a gente fala de plano de negócio. Todo lugar que você vai no Sebrae, fala, você tem plano de negócio? Por quê? Porque se a estratégia do preço baixo ela não for muito bem alinhada, você pode quebrar. Por quê? Porque, por exemplo, Simples Nacional, empresas que são tributadas pelo Simples Nacional, quanto mais você fatura, mais imposto você paga e a alíquota ela não é progressiva, ela é explosiva. Ela pode sair de 8% de imposto para 15%, dependendo do seu faturamento. E se você não tiver bem calculado isso, e por isso é importante o auxílio de um contador para te ajudar na elaboração do seu plano de negócio, sim, isso pode acontecer de você ter um grande volume e não ter margem nenhuma, porque o seu imposto ficou muito alto.
Por isso aí entra mais uma vez também o planejamento tributário. Porque não só isso, porque, por exemplo, se você tem mais volume, necessariamente você vai ter que ter mais vendedor, você vai ter que ter mais segurança, você vai ter que ter mais tudo. E isso influencia diretamente no seu resultado. Então, vai trabalhar no mercado do preço baixo? Muito cuidado. Faça junto com um especialista. Tenha uma estratégia bem definida e, mais importante, tenha caixa. Porque se não tiver caixa, você não respira muito tempo. Por isso que, para quem está com um pequeno negócio, o aconselhável é tentar se posicionar para entrar no mercado do luxo. Por mais que seja difícil, se posicione e tenta se colocar, não pelo cliente que vem por preço, mas que vem pelo seu atendimento, que vem pelo seu diferencial, pelo seu produto, porque assim você vai ter muito mais tranquilidade para gerir o seu negócio. Alguma outra pergunta? Pessoal, muito obrigado, sucesso para vocês. Deixo aqui minhas redes sociais, me procurem, me chamem. Beijo, me liguem. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Desculpe.